Preservar a experiência do usuário. Com a grande evolução que está havendo na internet, está mais que comprovado que essa grande evolução ela vem transformando a internet não por mérito da própria internet, pelos grandes comunicadores que são os sites, redes sociais, mas sim por uma solução que está totalmente sendo imposta pelo consumidor online. E esse consumidor online já está mais que comprovado que ele rejeita as várias tanto ferramentas, sites como aplicações que não respeitam a sua experiência, a experiência do usuário. E essa experiência do usuário, ela tem que ser respeitada. Afinal de contas, o usuário, o consumidor online, ele tem 3 ferramentas que mostram que ele está no poder. E essas ferramentas são o botão de voltar do navegador. E esse botão de voltar, na medida que o consumidor online ele acaba percebendo que a sua experiência não está legal, que o site não corresponde de um jeito que ele imaginou que seria, ele tem a opção de simplesmente pegar no mouse e simplesmente clicar em voltar e ir para um outro site. E da mesma forma que, se por um acaso persistir, de repente o que pode acontecer seria uma janela abrindo de uma certa maneira assim espontânea. O que o consumidor simplesmente ele pode fazer, que é a segunda ferramenta que mostra de fato que ele está nesse poder, é o botão de fechar do navegador. Aquele xizinho, ele simplesmente pode clicar no botão fechar, espera um pouco e abre de novo, e ele já vai entrar numa outra navegação, numa outra experiência, e simplesmente isso já vai mostrando que de fato ele está no poder. E se por um acaso tiver acontecendo uma invasão que ele realmente identifica que o que está acontecendo é alguma coisa que está invadindo verdadeiramente e está atrapalhando a sua experiência, ele pode simplesmente ativar, ou já vai ser ativado, o antivírus do computador, da máquina. Talvez tem celular que usa, tem gente que usa e é muito interessante, eu recomendo usar, o antivírus. Então, esses tipos de ferramentas que estão a favor do consumidor online já prova que ele está no comando, que ele está. E esse tipo de erro, se você hoje tem alguma dúvida que a experiência do usuário deve ser preservada, eu vou citar aqui 2 exemplos de sites que são referência nesse quesito de experiência do usuário, que eu imagino que se você tiver com alguma dúvida, eu peço que você faça uma observação ou se lembre mentalmente das experiências que você teve quando você possivelmente se sujeitou a fazer uma navegação no Google ou no Facebook. Esses sites, essas grandes plataformas, elas simplesmente fazem um esforço tremendo de oferecer ao usuário uma total agradável experiência ao usuário, que ele simplesmente possa se sentir tão à vontade e ele saiba muito bem que é uma experiência que acaba sendo simples, objetiva e totalmente segura. Alguns dos erros que acabam sendo cometidos por sites que acaba atrapalhando a experiência do usuário, muitas das vezes são aquelas famosas janelas que abrem automaticamente no navegador, mais conhecida como os pop-ups. Essas janelas, geralmente, elas têm a intenção de forçar o consumidor online, o usuário, a passar o seu e-mail de uma maneira totalmente forçosa e obrigatória, senão não é transmitido o conteúdo que o consumidor está buscando. E com isso, é uma ferramenta que possivelmente vai tanto obrigar o consumidor a passar o e-mail porque ele tem interesse em ver aquela matéria, como também é uma maneira de expulsar o consumidor de uma maneira que ele nunca mais volte. Um segundo erro que pode acontecer é uma forma de rastreamento
que é instalado na máquina do consumidor, é mais conhecido como os cookies. Esse tipo de coisa, devido à atualização que teve em junho, se eu não me engano foi dia 22 de junho essa atualização ela já vem buscar, já de uma certa maneira oferecer uma experiência mais agradável ao usuário online. Na medida que isso vai acontecendo, acaba sendo cada vez mais complicado de você simplesmente avançar e não respeitar a experiência do usuário. Então, esse tipo de coisa é muito interessante que haja uma certa, não uma necessidade, mas uma prioridade em sua publicidade para que você consiga de fato ter isso tão fixado e não caia na tentação de aderir a certas estratégias em seu marketing digital que vá simplesmente expor o seu usuário a não estar totalmente satisfeito com a experiência que ele vai ter em sua mídia, que você vai estar passando, que você vai estar oferecendo para ele. Então, em outras palavras, a melhor maneira de você saber que você está no caminho certo é fazendo uma experiência, oferecendo uma experiência totalmente agradável ao seu consumidor online. Se por um acaso no seu site, principalmente falando se você é um dono de uma loja virtual, um e-commerce, né? Muitas vezes o consumidor online ele tem a possibilidade de estar indo buscar talvez até o mesmo produto que você oferece em um site diferente. Então, a única intenção que você tem de estar trazendo os seus clientes para perto de você, isso falando a curto, mas também falando a longo prazo, é simplesmente respeitando a experiência do seu usuário. Falando da terceira regra, que é transparência, sinceridade com o seu usuário.